Olá pessoal, tudo bem? Depois de quase uma semana aí sem gravar vídeos, já que eu estava muito ocupado em outra tarefa, a gente vai continuar nosso livro Vygotsky, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem, né? A gente está aprendendo sobre as estruturas das funções mentais da criança para o desenvolvimento, como solucionar problemas, como, como encontrar possíveis diferenças de desenvolvimento, né? Como estabelecer. É isso que a gente está aprendendo hoje, ok? Bom, na nossa aula anterior a gente viu lá o desenvolvimento potencial, o desenvolvimento efetivo, e hoje a gente vai continuar vendo isso, tá bom? Então vamos começar a nossa leitura. Página 111, capítulo 4. Todavia, recentemente a atenção concentrou-se no fato de que, quando se pretende definir a efetiva relação entre processo e desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem, não podemos limitar-nos a um único nível de desenvolvimento. Tente-se determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento de uma criança, já que, senão, não se conseguirá encontrar a relação entre desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem em cada caso específico. Pessoal, desenvolvimento se refere até onde a criança chegou na sua natureza, né? Nos seus processos psíquicos naturais. Isso é desenvolvimento. E, deixa eu ver aqui onde está. Capacidade potencial é aquilo, é a capacidade da criança sobre o que pode aprender, né? Sobre até onde pode chegar na sua aprendizagem. Né? Por exemplo, se a gente for comparar um adulto a uma criança, até onde o adulto chega na sua capacidade mental? Com certeza não é o mesmo da criança, até porque o adulto já tem uma estrutura, já sabe, né? Sabe diferenciar, tem um julgamento mais preciso e a criança não. Então a capacidade de aprendizagem da criança é mais limitado. Por que é mais limitado? Não é porque ela tem algum déficit, mas porque a sua faixa etária de desenvolvimento não permite ela chegar no mesmo nível do adulto, certo? Então aqui falou que a gente precisa de pelo menos dois níveis de desenvolvimento para assim poder julgar para assim poder julgar a conclusão, né, de, de alguma deficiência no desenvolvimento. Então são dois. O primeiro deste nível chamamos de nível do desenvolvimento efetivo da criança. Então, entendemos por isso o nível de desenvolvimento das funções psico-intelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico processo de desenvolvimento já realizado. Então vamos ler de novo. Desenvolvimento efetivo da criança. Efetivo é aquilo que ela já conseguiu com relação ao seu processo de desenvolvimento já realizado. Ou seja, como que ela conseguiu? Através, né, das experiências, através dos exercícios, através do que aprendeu. Então foi assim que ela conseguiu esse nível de desenvolvimento efetivo. É algo que já foi efetivado, é um desenvolvimento já efetivado, é um desenvolvimento já conseguido. Quando se estabelece a idade mental da criança com auxílio de testes, referimos-nos sempre a um nível de desenvolvimento efetivo, né? Ao nível de desenvolvimento efetivo, porque depois a gente vai falar do segundo nível, mas esse nível ele tem mais a ver com a psico da criança. Já o segundo nível tem a ver mais com o exterior, sobre tudo que a rodeia. Então é por isso que para a gente poder para a gente poder estabelecer uma idade mental para a criança, a gente precisa estabelecer no que a criança tem dentro, né? Até onde ela chegou, não externo. Aí sim a gente consegue estabelecer uma idade mental para essa criança. Então vamos lá. Quando se estabelece a idade mental da criança com auxílio de testes, referimos-nos sempre ao nível de desenvolvimento efetivo. Mas um simples controle demonstra que este nível de desenvolvimento efetivo não indica completamente o estado de desenvolvimento da criança.
Suponhamos que submetemos a um teste duas crianças e que estabelecemos para ambas uma idade mental de 7 anos. Mas, quando submetemos as crianças a provas posteriores, sobressaem diferenças substanciais entre elas. Com o auxílio de perguntas-guia, exemplos e demonstrações, uma criança resolve facilmente os testes, superando em 2 anos o seu nível de desenvolvimento efetivo, enquanto a outra criança resolve testes que apenas superam em meio ano o seu nível de desenvolvimento efetivo. Neste momento entram diretamente em jogo os conceitos fundamentais necessários para avaliar o âmbito de desenvolvimento potencial. Então, pessoal, aqui ele está dando um exemplo do seguinte: ele colocou duas crianças, né, que eles analisaram e viram que elas tinham 7 anos de idade mental. Só que aí eles deram tarefas, perguntas guias, exercícios, atividades, e apesar das duas parecerem ter a mesma idade mental, uma se sobressaiu e a outra não. A outra se sobressaiu meio ano, meio ano só, né? Enquanto a outra foi 2 anos, uma foi 1 ano só. Então a outra tinha uma idade mental de 9 anos e a outra tinha uma idade mental de 7 anos e meio. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Né? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que precisa ser mais preciso as atividades, as perguntas guias, para poder estabelecer uma idade mental. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Talvez a que se sobressaiu 2 anos a mais, talvez ela tinha mais habilidade na tarefa que foi dada do que a outra. E se ele tivesse dado uma tarefa que a criança que se sobressaiu mal, ela soubesse fazer melhor, com certeza ela teria se sobressaído mais do que a criança que se sobressaiu 2 anos a mais. Vocês entenderam? Depende muito da atividade. Eu sou bom em uma coisa, você é bom em outra. Então é isso que eles estão discutindo. Certo? Então aqui conclui, né? Superando em 2 anos o seu nível de desenvolvimento efetivo, enquanto a outra criança resolve testes que apenas superam em meio ano o seu nível de desenvolvimento efetivo, né? Nível de desenvolvimento efetivo. Lembram que eu falei o que é? É até onde a criança chegou no seu nível de desenvolvimento psíquico. Não o seu meio externo, mas o seu meio psíquico, né? Isto, por sua vez, está ligado a uma reavaliação do problema da imitação na psicologia contemporânea. O ponto de vista tradicional dá como certo que a única indicação possível do grau de desenvolvimento psicointelectual da criança é a sua atividade independente e não a imitação. Entendida de qualquer maneira, todos os atuais métodos de medição refletem esta concepção. As únicas provas tomadas em consideração para indicar o desenvolvimento psicointelectual são as que a criança supera por si só, sem ajuda dos outros, e sem perguntas guias ou demonstração. Olha só que interessante. Olha só. Pessoal, então aqui ele quis explicar mais ou menos o seguinte. Deixa para lá perguntas guias, deixa lá atividades, deixa lá testes. A gente vai saber qual é a idade mental da criança através dos atos que a criança faz por si mesma. Olha, eu devo concordar com esse tema. Realmente, não tem uma tarefa assim, não existe. Qual é a melhor forma de analisar uma pessoa? Não é pelos seus próprios atos? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o que vai determinar a idade mental da criança é os seus atos. Por exemplo, quando você está num consultório de psicologia, aí chega lá uma criança, você analisa, né? Você analisa. É claro que ela tem que agir, o seu comportamento tem que ser de uma forma espontânea.
A gente vai aprender isso mais pra frente, tá? Quando é um ato espontâneo e quando não é. Tem que ser um ato espontâneo. Através do seu ato espontâneo, a gente vai poder determinar, né? Imparcialmente, tá? Tem que ser imparcialmente. Você não pode botar as suas próprias opiniões, ok? Você tem que seguir o que a psicologia diz. Você não pode botar suas opiniões em cima de uma pessoa, né? Através da conversa, né? Tendo cuidado para que ela aja de uma forma espontânea, sem mediação, porque é isso que a gente espera de uma pessoa no consultório, que ela haja de forma espontânea, sem mediação nenhuma. A gente não quer que ela diga o que a gente quer ouvir, a gente quer que ela diga o que está dentro dela. Então é através disso, na criança, que a gente vai poder saber a sua idade mental. Então, para concluir, as únicas provas tomadas em consideração para indicar o desenvolvimento psicointelectual são as crianças que superam por si só, sem ajuda dos outros e sem perguntas guias ou demonstração. Várias pesquisas demonstraram que este ponto de vista é insustentável. Então, aí já veio aqui alguém falando que não tem nada a ver. Inclusive, eu lembro até hoje, quando estava na escola, a gente ouvia muito falar sobre questionários de QI para medir a inteligência da pessoa, né? Para medir a inteligência da pessoa. Inclusive, eu acredito que essa prova de QI ela foi completamente inutilizada, né? Pelo que eu ouvi falar na minha época de escola, ela foi completamente inutilizada porque não tem base, não tem nada. Por exemplo, se você me der um questionário de português, eu vou gabaritar a prova. Agora, se você me der um questionário de matemática, você pode ter certeza que vai ser zero. Entendeu? Porque eu não tenho estrutura, eu não sei, eu não consigo aprender matemática. Então, realmente é insustentável essas provas de QI, sabe? Você mede a inteligência de alguém por sorte, né? Em uma prova você tira uma e outra você tira outra, depende muito das questões para você tirar uma boa nota. E vestibular é a mesma coisa. Se você passar, vai ser por sorte. Porque às vezes cai uma coisa que você domina, às vezes cai uma coisa que você estudou, e às vezes cai uma coisa que você não estudou. Mas vamos ver aqui por que ele acha que o método que eu expliquei para vocês é insustentável. Vamos recuperar o fôlego. Experiências realizadas com animais mostraram que um animal pode imitar ações que entram no campo de sua efetiva capacidade potencial. Então aqui ele está falando, né, que o animal ele pode imitar comportamentos que entram na sua capacidade, né, de imitar. Né? Alguma coisa tem ali dentro dele que ele tem essa capacidade de imitar. Isso significa que um animal pode imitar apenas ações que, de uma maneira ou outra, se lhe tornam acessíveis. De modo que, como demonstraram as pesquisas de Kohler, tinha que ser Kohler, né, gente? Tinha que ser Kohler. A capacidade potencial de imitação do animal dificilmente supera os limites de sua capacidade potencial de ação. Ou seja, a capacidade mental ela não supera a sua capacidade de ação. O que isso quer dizer? Quer dizer que na ação ele pode até conseguir, mas sua capacidade mental não ajuda. O seu desenvolvimento mental não ajuda. Está na genética dele e até ali. Essa é a sua capacidade potencial. Né? Potencial de ação. Mas a capacidade efetiva dele vai só até ali. A sua capacidade psicointelectual efetiva do que ele aprendeu até o momento vai só até ali. Não tem como. Não tem como ir a mais do que ali. Né? Vamos ler que está ficando interessante. Se um animal é capaz de imitar uma ação intelectual, isso significa que em determinadas condições é capaz de realizar uma ação análoga de sua atividade independente.
Por isso, a imitação está extremamente ligada à capacidade de compreensão. E só é possível no âmbito das ações acessíveis à compreensão do animal. Então vamos passar o que ele explicou aqui para a pessoa. Então ele pensou assim. Bom, o ato da criança não pode revelar a sua idade mental. Logo, por quê? Porque se em um animal a capacidade de compreensão vai só até ali, o da criança também vai só até ali. Então, por exemplo, se você colocar os testes, as tarefas, as perguntas guias, se ela não conseguir responder, é porque sua capacidade mental foi só até ali. Compreenderam? A gente, segundo Coller ele quis botar em xeque animal e pessoa. Quis comparar. Então vai só até ali. Peraí, pessoal, tem alguém me ligando. A diferença substancial no caso da criança é que pode imitar um grande número de ações, se não um número ilimitado, que supera os limites de sua capacidade atual. Então ele achou que, que uma criança ela podia imitar, assim como um animal imita. Então ele quis falar assim, então os atos da criança são por imitação. Se bem que se a gente pensar, tem sentido, né? Tem sentido, porque assim, os atos de uma criança muitas vezes não é o mesmo do seu pensamento. O que ela faz muitas vezes é imitação. Mas e aí, como que tá o pensamento? Como que tá a inteligência? Como que tá o desenvolvimento saudável dessa cabecinha, né? Então, realmente é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque a gente olha uma pessoa na rua, ela tá normal, né? É uma pessoa que se adequa bem à sociedade, é uma pessoa... Só que, olha, já conheci muito médico, muito advogado que não bate muito bem da cabeça não, viu? Né? Apesar de todo estudo, não se adequa bem à sociedade, apesar de todo estudo, não se dá bem em grupo. Tudo aquilo que a gente vê é fachada, né? A gente olha e fala assim, nossa, olha só, ele é uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa equilibrada, uma pessoa... Mas que na verdade é tudo imitação, é tudo atuação, ele atua de acordo com o que a sociedade quer. Mas aí quando chega em casa, com a família, aí ele age de uma forma, da forma como ele é na cabeça. Então realmente, esse estudo que ele fez dos animais em comparação com humanos, faz a gente pensar, será que não é tudo imitação? Né? Será que não é tudo imitação? Será que aquele médico bonitinho, sentado ali, né, com seu jaleco branco, será que ele é aquilo mesmo ali? Será que não é uma atuação? Quais são os medos? Tem medos, todo mundo tem um medo, todo mundo tem um ponto fraco. Né? Às vezes a gente olha assim, nossa, é a pessoa mais forte do mundo. Tá, mas e aí? Você sabe o que ele é por dentro? Não, né? Não. Então eu acredito que vocês que estão estudando psicologia devam mais ver o que a pessoa é por dentro, não por fora, que por fora é tudo atuação. Grande valia nesse estudo de Coller, né? Eu tava reclamando aqui de Coller, mas ó, me fez refletir, hein? A diferença Peraí, aqui ó. Com o auxílio da imitação na atividade coletiva guiada pelos adultos, a criança pode fazer muito mais do que com a sua capacidade de compreensão de modo independente. A diferença entre o nível das tarefas realizadas com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas que podem desenvolver-se como uma atividade independente define a área do desenvolvimento potencial da criança, ou seja,
Quando uma criança ela faz uma atividade com o auxílio dos adultos, é uma coisa. Agora, quando ela faz uma atividade independente, sozinha, é aí que a gente vai definir o desenvolvimento potencial da criança. Ou seja, o que ela aprendeu até ali. Né? O que ela aprendeu até ali. Por exemplo, se uma criança, desde cedo, a mãe já pede para lavar a louça, é claro que ela vai dominar essa habilidade de lavar a louça, né? De tudo. Se a gente for comparar uma criança que nunca lavou louça, nossa, é muito diferente, não acham? Regressemos por um momento ao exemplo dado antes. Então vamos regressar àquele exemplo de duas crianças. Estamos perante duas crianças com uma idade mental de 7 anos. Mas uma, com um pouco de auxílio, pode superar testes até um nível mental de 9 anos, e a outra apenas até um nível mental de 7 anos e meio. O desenvolvimento mental dessas crianças é equivalente? A sua atividade independente é equivalente, mas, do ponto de vista das futuras potencialidades de desenvolvimento, as duas crianças são radicalmente diferentes. O que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos chama-se de zona de seu desenvolvimento potencial. Então vamos lá. O que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos chama-se de Zona de Desenvolvimento Potencial, a ZDP, que eu falei tanto. Nos outros vídeos eu falei muito sobre a ZDP, é uma coisa que eu gosto muito. Na verdade a gente estava falando da ZDP desde o comecinho, né? Que tudo é a mesma coisa, mas citou agora a ZDP, que é Zona de Desenvolvimento Potencial. Isto significa que, com o auxílio deste método, podemos medir não só o processo de desenvolvimento até o presente momento e os processos de maturação que já se produziram, mas também os processos que ainda estão ocorrendo, que só agora estão amadurecendo e desenvolvendo-se. Bom, então com a ZDP, a gente pode medir o processo de desenvolvimento, tá bom? Processo de desenvolvimento quer dizer como está se desenvolvendo. A gente pode também medir o processo de maturação, como que está ocorrendo, será que está indo, será que está atrasado? A gente pode também desenvolver, quer dizer, a gente também pode medir os processos que ainda estão ocorrendo. O que está ocorrendo, o que está acontecendo lá na cabeça dela que está se desenvolvendo, está ocorrendo. Tá? ZDP. O que a criança pode fazer hoje com o auxílio dos adultos, poderá fazê-lo amanhã por si só? A área do desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os futuros passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento e examinar não só o que o desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no processo de maturação. As duas crianças que tomamos como exemplo demonstram uma idade mental equivalente a respeito do desenvolvimento já realizado. Mas a dinâmica do seu desenvolvimento é inteiramente diferente. Portanto, o estado do desenvolvimento mental da criança só pode ser determinado referindo-se pelo menos a 2 níveis: o nível de desenvolvimento efetivo e o nível e a área do desenvolvimento potencial. Então a gente chegou aqui numa conclusão. Então, né? O nível então, deixa eu ver aqui. Portanto, gente, a idade mental da criança, ela tem que ser julgada através de 2 pontos: o desenvolvimento efetivo, o que ela já conseguiu, o desenvolvimento que ela já conseguiu, e o nível de desenvolvimento potencial,
que é o que está conseguindo, o que poderá surgir no amanhã, ok? Gente, é muito importante. Vamos repetir de novo. Para saber a idade mental, para definir a idade mental de uma criança, a gente tem que se deixar ir por 2 pontos. O nível de desenvolvimento efetivo, que é nível de desenvolvimento efetivo, que é até onde a criança chegou no seu desenvolvimento. E o nível de desenvolvimento potencial, que é até onde ela vai chegar amanhã. Né? Nível de desenvolvimento potencial são desenvolvimentos que ela ainda não alcançou, mas que está alcançando. Que ela está chegando até lá. Então é através desses 2 métodos. Vamos ver. Este fato, que em si pode parecer pouco significativo, tem na realidade enorme importância e põe em dúvida todas as teorias sobre a relação entre processo de aprendizagem e desenvolvimento na criança. Em especial, altera a tradicional concepção da orientação pedagógica desejável, uma vez diagnosticado o seu desenvolvimento. Até agora, a questão tinha se apresentado no seguinte modo: com o auxílio dos testes, pretendemos determinar o nível de desenvolvimento psicointelectual da criança, que o educador deve considerar como um limite não superável pela criança. Precisamente, este modo de apresentar o problema contém a ideia de que o ensino deve orientar-se baseando no desenvolvimento já produzido na etapa superada. Gente, esse ponto eu quero deixar frisado, porque é um ponto assim muito importante para mim. Porque quando eu estava na 4ª série, que hoje é o 3º ano, não, hoje é o 4º, não, hoje é o 5º ano. Hoje é o 5º ano. Quando eu estava no 5º ano, eu tinha como que eu posso explicar? Eu tinha um problema de desenvolvimento psicointelectual, que era o raciocínio. Hoje eu raciocino melhor, mas eu tinha esse problema de raciocínio. E a professora não via isso. Como que eu sei que eu tinha problema de raciocínio? Porque hoje, estudando todos esses livros, eu sei. Afinal, eu estava lá, né? Eu estava lá. Não estou falando por outro. Eu estava lá. E a professora era pedagoga e ela era muito despreparada. Muito. Se a professora que me deu aula na 4ª série estiver ouvindo esse áudio, ela vai saber. E ela era muito dura, sabe? Ela era muito dura. Parecia que ela estava dando aula para um colegial, para um 6º ano, para um 7º ano, que já não é mais pedagogo. É licenciado. Né? O pedagogo ele tem todo um jeito para lidar com criança. O que aconteceu? Ela era muito dura. Ela queria atacar o que ela ia ensinar para todo mundo aprender. E eu me retraía. Bom, conclusão da história. Não aprendi nada, passei de ano, fui pro 6º ano sem saber nada. Né? Mas o que tem a ver o que eu acabei de ler com isso? É que tem muitos pedagogos despreparados. Muitos, 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 muitos. Quando você pega uma sala de ensino médio, acho que eu já até falei isso no vídeo. Quando você pega uma sala de ensino médio e vê certos alunos que têm um problema de raciocínio, têm um problema para entender literatura, têm um problema para raciocinar, têm um problema de atenção, o que se conclui disso? Se conclui que esse aluno está penando desde o prezinho, está se penando desde da creche. São anos. Anos e ninguém viu isso. O que acontece? Chegou no ensino médio, vai passar o ensino médio e vai para a sociedade dessa forma. E é aí que vai encontrar muitos desafios.
Então tem muitos pedagogos despreparados. Despreparados. Essa é a realidade. Vamos continuar aqui nosso livro. O aspecto negativo deste ponto de vista foi reconhecido na prática muito antes de se tê-la compreendido claramente na teoria. Pode demonstrar-se em relação ao ensino ministrado às crianças mentalmente atrasadas. Como se sabe, a pesquisa estabeleceu que essas crianças têm pouca capacidade de pensamento abstrato. Portanto, os docentes das escolas especiais, ao adotarem o que parecia uma orientação correta, decidiram limitar todo o seu ensino aos meios visuais. Depois de muitas... meios visuais, só para deixar claro, tem vários meios de ensino. Tem os meios visuais, tem os meios orais, tem os meios... como se fala quando a gente ouve? Tem os meios, digamos assim, tem os meios que é do ouvir, que é música, é tudo. Tem os meios intelectuais, tem os meios táteis, tatais foi excelente. Tem os meios táteis. Tem vários meios de se ensinar. Você precisa saber qual é o mais indicado para as crianças. Os meios intelectuais, por exemplo, é aquelas brincadeirinhas de encaixar as peças no buraco certo. Né? Os meios visuais vocês já sabem. Né? Os meios intelectuais também é brincadeira. A brincadeira é um meio intelectual. Muito bom a brincadeira para ensinar as menorzinhas, né? Portanto, os docentes das escolas especiais, ao adotarem o que parecia uma orientação correta, decidiram limitar todo o seu ensino aos meios visuais. Depois de muitas experiências, esta orientação resultou profundamente insatisfatória. Provou-se que um sistema de ensino baseado exclusivamente em meios visuais e que excluísse tudo quanto respeita ao pensamento abstrato, não só não ajuda a criança a superar sua incapacidade natural, mas na realidade, consolida tal incapacidade, ou seja, usar só os meios abstratos para ensinar, incapacita a criança. Né? Incapacita a criança. Olha só. Dado que, ao insistir sobre o pensamento visual, elimina os germes do pensamento abstrato nessas crianças. A criança atrasada, abandonada a si mesma, não pode atingir nenhuma forma evolucionada de pensamento abstrato. E, precisamente por isso, a tarefa concreta da escola consiste em fazer todos os esforços para encaminhar a criança nessa direção, para desenvolver o que lhe falta. Exatamente. Foi o que eu falei nos meus vídeos anteriores. O objetivo da escola é desenvolver a capacidade mental da criança. Professores que estão me ouvindo, vocês têm o dever de desenvolver as capacidades mentais da criança. Não só de ensinar, mas desenvolver. Inclusive, Peraí, deixa eu achar aqui. Me fez lembrar de uma professora que eu tive no meu 5º ano. Eu lembro muito bem dela. E, assim, ela era uma professora excelente. Excelente. Excelente para quem queria ouvir. Porque ela tinha uma ideia na cabeça muito forte. Né? Eu até concordava com o jeito dela. Até concordava com o método dela. Hoje eu não sei se eu concordo mais. Ela era assim. Ela entrava na sala, né, dava bom dia e já ia passando a lição na lousa. Enquanto ela passava a lição na lousa, a sala toda lá atrás tava no maior barulho. Eu falei assim, não, tá certo. Ela é uma professora, ela veio para dar aula, não veio para ser babá. Só que me fala, o que esses alunos aprenderam? Será que não tinha outro método? Será que não faltou mais empenho da parte dela? Olha, vou falar para você.
ela foi uma das melhores professoras, porque eu prestava atenção, eu aprendi muita coisa que eu lembro até hoje. Até hoje eu lembro de algumas coisas que ela passava e que eu aprendi. Mas os outros alunos bagunceiros, eles não aprenderam nada, né? Então eu ainda não sei se eu concordo ou não com ela. Mas vamos prosseguir aqui. Nos atuais métodos das escolas, pode-se observar uma benéfica mudança a respeito do passado, que se caracteriza por um emprego exclusivo de meios visuais no ensino. Acentuar os aspectos visuais é necessário e não acarreta nenhum risco se considerar apenas como etapa do desenvolvimento do pensamento abstrato, como um meio e não como um fim em si. Considerações análogas são igualmente válidas para o desenvolvimento da criança normal. O ensino orientado até uma etapa de desenvolvimento já realizado é ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento geral da criança. Não é capaz de dirigir o processo de desenvolvimento, mas vai atrás dele. A teoria do âmbito de desenvolvimento potencial, que nós já falamos sobre isso, vou dar um tempo para vocês lembrar o que é desenvolvimento potencial, hein? O que é desenvolvimento potencial? Valendo! Bom, já dei tempo demais. Desenvolvimento potencial é até onde a criança vai chegar no seu desenvolvimento amanhã. Né? O desenvolvimento potencial, ele dá sombras do que a criança vai desenvolver no amanhã. Né? Então, até onde ela pode chegar. Potencial, até onde ela pode chegar no amanhã. Vamos continuar. Então, a teoria do âmbito de desenvolvimento potencial origina uma fórmula que contradiz exatamente a orientação tradicional. Então, vamos ver qual é a orientação tradicional. O único bom ensino é o que se adianta do desenvolvimento. Nada a ver, né, gente? Então, ele fala assim que o bom ensino é aquele que vai além do desenvolvimento da criança. Isso não é verdade. Como que a criança vai aprender algo que vai além do desenvolvimento dela? É como no ensino médio. Pessoal, tem outra pessoa me ligando, espera aí. Então isso não é verdade. Não tem como uma pessoa ir além do seu desenvolvimento. Então olha só como a educação, como as escolas, vai mudando em relação com os anos. Sabemos, por uma grande quantidade de pesquisas, a que no momento apenas podemos aludir. Ai, tem alguém me ligando de novo. Deixa eu atender aqui, pessoal. Vamos continuar. Gente, é muita gente me ligando. Nos meus dois celulares tem gente me ligando, então vamos continuar. Sabemos por uma grande quantidade de pesquisas, a que no momento podemos apenas aludir, que o desenvolvimento das funções psicointelectuais superiores na criança, dessas funções específicas. Peraí, estão me ligando de novo. Dessas funções especificamente humanas, formadas no decurso da história do gênero humano. É um processo absolutamente único, ou seja, os nossos processos, as nossas funções são únicos, nenhum animal tem. Pode ser que os animais tenham traços, mas só nós temos. Podemos formular a lei fundamental deste desenvolvimento do seguinte modo: todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do desenvolvimento da criança. A primeira vez nas atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas. E a segunda, ou seja, interpsíquica quer dizer o quê? Que essas habilidades, né, essas funções psicológicas, elas aparecem junto com as atividades coletivas, ou seja, ela vai demonstrar as suas funções psicointelectuais nas atividades. É aí que ela vai pôr no papel. Numa brincadeira, né, ela vai mostrar suas funções psicológicas, né?
por exemplo, né, a habilidade de raciocinar, a habilidade de memorizar, né, a habilidade de correr, né, que envolve funções psicológicas, a gente acha que não, mas sim, dialogar, tudo isso, tá bom? E a segunda, das atividades individuais, né, como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, das funções intrapsíquicas, né? Ou seja, como como ela pensa, como ela organiza o pensamento, como é que ela organiza tudo dentro. Essas são as funções interpsíquicas, né? Gente, vou ter que encerrar aqui. A gente vai